definição em duas categorias que eu acho que são importantes a gente analisar, a categoria do trabalho e a da linguagem. A da linguagem, ela é importante porque é o momento em que a linguagem ela passa a ser digital. A gente entra no mundo digital e que muda a forma de comunicação da sociedade. Então, isso é uma mudança muito grande que nós vimos o que aconteceu na nossa eleição, né, na última eleição, quando isso foi manipulado para beneficiar o Bolsonaro, né, para beneficiar, né, os golpistas. Né? E depois o mundo do trabalho. O mundo do trabalho que antes de 2000 tinha aquele mundo mais liberal, né, onde era mais organizado, mais estruturado, né, havia uma organização mais estruturada do mundo do trabalho. Isso daí dava essa organização, né, até mesmo da estrutura capitalista, ela favorecia a classe trabalhadora se organizar e se estruturar para poder fazer frente, né, organizada a essa exploração do mundo do trabalho. E aí havia também as respostas a essa estruturação do capital, né, que era um pouco a resposta ao sofrimento que se tem nessa exploração do mundo do trabalho. Então, o lugar do sofrimento humano era aminorado, era de aminoração, porque tinha as comissões de fábrica, tinha o locus do trabalho. O trabalho, ele tinha uma organicidade, né? Mas depois houve um reposicionamento nessa forma de gerenciar o capital, né? E esse capital foi gerenciado de forma mais difusa, né? Mas sem face. E a gente sabe muito bem, né, de quem é esse capital, né? Que é o capital financeiro, internacionalizado, globalizado, né? Que não tem face justamente outra forma, né? Isso torna mais difícil a organização da classe trabalhadora para fazer frente, né, a essa dissolução, né, que foi feita, né, do mundo do trabalho. Esse tipo de organização torna as pessoas muito mais subordinadas e torna as pessoas sem desejo, né? Porque a gente cria uma civilização de pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, que se sentem permanentemente inadequadas, né, no seu mundo. E aí, então, no Brasil chega essa pandemia, né, que hoje, para o mundo do trabalho, representa mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Com um governo, diferentemente, cito outros países, né, mas aí o Zé de Alencar está morando na Nova Zelândia, está vendo como é que a primeira-ministra daí está enfrentando esse problema do vírus, né? Aqui nós temos esse genocida no poder que, inclusive, mudou com a reforma trabalhista, mudando a reforma trabalhista, né, e trazendo ainda mais, digamos assim, reformas que relativizam o sofrimento do trabalhador, da pessoa que precisa, que está no mundo do trabalho. Por outro lado, gera, além dos desempregados, geram os subempregados, né? Nós estamos hoje com uma camada aí invisível que está lutando para ser visibilizada pelo Estado brasileiro, né? Isso daí cria uma situação, corrói a relação de dignidade da pessoa humana, porque o trabalho, ele é fundamental para estruturar a nossa subjetividade. O trabalho, ele, além de ser a fonte de subsistência material, ele nos dá também uma experiência decisiva para a gente poder se estruturar como ser humano, né, para enfrentar a vida e para a gente se sentir com autoestima, né? Então, quando corrói isso, corrói a dignidade. Então, isso que ele fala aí, o Zé de Abreu, desse Brasil desestruturado, é esse Brasil que sem perspectiva hoje. Mas, né, eu acho que a gente precisa ter esperança. Como dizia o Lênin, é preciso sonhar, é preciso a gente acreditar no sonho, né? E eu acho que a cultura brasileira, eu acho que a alegria do povo brasileiro, a capacidade de se reinventar sempre diante de tanta crise,